Iniciando o segundo bloco do Fluminense em debate. Marcelo Vieira, Fluminense na Libertadores, Vasco na Libertadores e Flamengo na pré-Libertadores. É um novo momento do futebol carioca? Há quem diga que seria um novo paradigma, né? Porque passamos anos escutando os analistas paulistas, os times, exaltando os times de São Paulo, falando de estrutura, falando de tudo que eles colocavam para poder justificar a sua superioridade. Eu, particularmente, acredito sim na importância da estrutura, de que o futebol paulista realmente vinha sendo mais competente, mas isso não é tudo. E com forte investimento no futebol carioca, seja por cotas de TV, que a gente vai discutir aqui sempre, é uma questão que a gente tem que ficar preocupado também da espanholização do futebol brasileiro, o Fluminense, no caso com a Unimed, que também é uma questão complicada, controversa, que às vezes a gente não sabe o que é dinheiro para investimento, o que é dinheiro para patrocínio, porque a Unimed tem porcentagem de direitos federativos de atletas do Fluminense, mas, inclusive, a recuperação do Vasco agora realmente um momento muito satisfatório. Eu acredito que é tão satisfatório que chega a ser inédito, mas a pergunta que eu faço é, será que o negativismo do Botafogo não atrapalha de estar lá também? Porque, sinceramente, eu vejo o Botafogo como aquele time que ele tinha tudo para estar lá, mas diferentemente do Fluminense, que sempre acredita que tem essa aura do time de guerreiros, que nós vamos fazer o gol no último minuto, que nós vamos lutar até o fim e com isso ser o time do impossível, o Botafogo é o contrário. Alguma coisa vai acontecer que vai impedir. Seria uma pena, de repente nós poderíamos ter os 4, mas tendo os 3, já está excelente. Eu vou dar um palpite aqui nessa questão. Eu acho que o problema do Botafogo vem da torcida. Porque mesmo nos momentos brilhantes que o Botafogo teve no campeonato, eu conversei com vários alvinegros que diziam, esse time não vai chegar. Quer dizer, se você tem um time jogando bem, mas a torcida não acredita, é muito difícil esse time chegar a algum lugar. Dória, eu não acredito em nada metafísico, assim, que possa realmente... Ah, meu Deus, eu tô acreditando que as coisas vão dar errado, as coisas vão acontecer errado. Eu acredito. Você, eu sei que acredita. Mas a questão é que, às vezes, os próprios jogadores introjetam esse espírito negativista mesmo. Então, na verdade, não é uma questão metafísica, é uma questão prática. Você imagina, o time jogando bem, o jogador olha para a arquibancada vazia. Olha que esse ano a torcida do Botafogo até compareceu um pouco mais, eu tenho que discordar de você. Compareceu quando o time estava em terceiro, no começo do campeonato o Botafogo não foi, como não vai nunca. Quando o Botafogo estava prestes a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, a torcida compareceu, o Botafogo perdeu. Aí o time perdeu para o Santos, o time perdeu outro jogo e ninguém foi mais. Mas é verdade. Nesse aspecto eu até concordo com você, a torcida do Botafogo é aquela que coloca a menor média de público de todos os times do Rio historicamente. Mas eu coloco mais um pouco em favor desse negativismo, desse espírito louco. Abreu, ele chegou a dar uma declaração nesse ano que foi bastante sintomática. Ele falou, eu estou 3 anos, disse louco, eu estou há 3 anos, 4 anos aqui no Botafogo e a gente faz tudo certo, o planejamento é legal, o time está andando e de repente as coisas desandam. Eu não acredito, não tenho superstição, mas tem alguma coisa além, porque eu nunca vi isso acontecer em qualquer outra instituição que eu tenha jogado na minha vida. Então é por aí. Paulo Ando, o que acontece com o Botafogo, que foi o único dos 4 que não se classificou para a Libertadores? Neste ano, para mim, teve uma situação crucial. Eu nunca vi na minha vida um time obter êxito quando o elenco não tem simpatia pelo treinador. E foi exatamente isso que aconteceu na era do Caio Júnior. Né? O Botafogo, em alguns momentos, teve um futebol muito bonito, tudo levava a crer que o Botafogo ia disputar ou o título ou a vaga na Libertadores, mas eu acho que a coisa desandou porque havia uma crise de relacionamento lá dentro bastante clara. E hoje ainda existe, porque, por exemplo, é uma coisa que pouco se fala, porque o Louco Abreu é um jogador muito querido, né, pelos torcedores mais jovens, é um instrumento de marketing muito forte do Botafogo, mas boa parte do elenco não tem muita simpatia por ele. Então, essas coisas vão minando o território e eu acho que o Botafogo perdeu para si mesmo. Quantas brincadeiras, ou até mesmo o fato da torcida do Botafogo frequentar menos o Engenhão do que deveria, é bom lembrar que contra o Figueirense, a torcida do Botafogo lotou o estádio. Com 5 minutos, o Botafogo toma um gol bizarro e antes disso o seu Caio Júnior, o Eric Clapton,
quem dera, né? Respeitar o Clapton aí. Ele me inventa aquela situação do Renato jogar com a função do camisa 10. Ele acabou com o time. E ali o Botafogo praticamente deu adeus ao campeonato. Se nós do Fluminense tivemos dúvidas quando perdemos para o Atlético Mineiro e principalmente para o América Mineiro, eu acho que o Botafogo selou a sua sorte quando perdeu para o Figueirense. Bom, vamos falar de assuntos mais agradáveis, né? Eu queria inclusive anunciar a toda a torcida, os nossos amigos aqui do Fluminense, etc., que está pronta aqui a minha primeira aeronave, né? É o Furacão 1, que em breve será, enfim, vai decolar dentro de instante, nesse ou no próximo bloco. Não sei qual vai ser o destino dele. Vasco, Fluminense e Flamengo. Flamengo passando pelo Potosí. Qual dos três se deu melhor na primeira fase da Libertadores 2012? Olha, para te falar a verdade, eu não vi nem a combinação, nem o agrupamento definitivo, né, da dinâmica dos grupos. Agora sei que o Flamengo já começa em desvantagem, porque vai encarar os 4.000 metros de altitude contra um time que já tirou pontos dele, o glorioso Potosí, né? O Flamengo não é a pérola do reino, como talvez pense, e essa é uma fase muito complicada. Me parece que no grupo do Flamengo tem um paraguaio, né? Caso o Flamengo se classifique, tem um time do Paraguai, não sei se tem outro da Argentina. O Vasco tem a LDU, que ironia, né? Seria a vingança? Nunca se sabe, né? Falando em vingança, né? Furacão 1 aqui na área, pronto. Bom, quem sabe vem uma vingança por aí, enfim, vamos aguardar. E o Fluminense, a princípio, já tem o Boca Juniors no grupo e pode vir a ter o Arsenal. Dos dois a gente entende, né? Grandes equipes argentinas merecem todo o respeito, mas não há por que temer. O outro time é o Zamora da Venezuela, que também merece nossa consideração, mas deve ser o time da chave para quem não se pode perder pontos sobre risco de eliminação. Vieira, Vasco, Fluminense, possivelmente Flamengo. Qual dos três se deu melhor? Eu acompanho o Paulo na questão da LDU. Você perguntou para ele se será uma vingança. A gente sabe que subir aquele morro lá em Quito, inclusive eu já estive na frente do estádio de Quito, depois que o Fluminense havia perdido para a LDU, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas me perdoa, por que você não tá com uma bomba naquele estádio? É o que você devia ter feito. Eu não achei pólvora em lugar nenhum. Eu te juro que eu procurei. Foi uma das situações mais estranhas que eu já vivenciei na minha vida, até porque eu via pessoas com a camisa da LDU andando pela rua. Pense num pesadelo para o torcedor do Fluminense. É algo parecido com isso. A gente tem a grande chance, grande probabilidade de estar no grupo da morte, né? Porque Boca Juniors, Arsenal, ainda não é certo o Arsenal, né? Ele vai disputar para a Libertadores. Confirma comigo com quem? Agora eu tenho que... Colômbia 3? Colômbia 3? Colômbia 3. Eu não tenho certeza. Então, sendo Colômbia 3, não é tão fácil assim, não é tão simples, porque os times colombianos costumam dar trabalho para qualquer equipe que eles vão enfrentar. E eu, sei lá, essa questão do Zamora, o futebol venezuelano nos últimos anos, ele vem melhorando bastante, vem progredindo. Eu acho importante a gente ter cuidado, inclusive, com o Zamora. Só que o Boca Juniors é freguês do Fluminense, né? Só corrigindo aqui, o pessoal da internet está mandando mensagem aqui, é Peru 3, não é Colômbia 3, não. Peru 3, então, bastante, né? é mais provável que o Arsenal se classifique. Mas o Arsenal levou 6-0 com direito ao gol mais bonito que eu vi na história do Maracanã, comigo estando presente, que foi um gol de Dodô, de voleio. E o Boca Juniors a gente não precisa nem falar, naquela partida épica que o Conca fez um gol tabelando com o Ibarra. Então, sinceramente, vai ser mais uma vez um teste para cardíacos. Mas o Fluminense costuma se dar bem quando é jogo assim. Ficaria preocupado se estivéssemos num grupo tranquilo. Mercado do futebol agora é o assunto, gente. Começa a boataria, começam as fofocas. Posso fazer um comentário? Pode. Posso te cortar? Pode. Posso te cortar? Pode. Olha, Paulo, tô falando com você, meu filho. Para de olhar lá pra produção, rapaz. Eu não tinha nem microfone, chefia. Como é que eu ia falar? Chefia, eu vou te mostrar a chefia em outro lugar. Mas, tá aqui, ó, chefia. Furacão 1, tá? O avião oficial da chefia do programa. Paulo,
Esse Dória, Fernando Calazans aí apresentando, o cara tá profissional, hein? Extremamente profissional, e eu até diria o seguinte, eu pensei muito nessa figura do Fernando Calazans em relação ao Dória, mas eu acho que o Dória, como é meu amigo há quase 30 anos, não merece isso. Deixar isso bem claro. Gente, vamos falar de coisa séria de novo. Tá querendo dizer o quê? Que Fernando Calazans não é coisa séria? Não, Fernando Calazans é coisa muito séria, só que ele torce pro time errado, mas tudo bem, deixa isso pra lá. Vieira, vou te fazer uma pergunta bem difícil. Quem você colocaria no elenco do Fluminense se você tivesse dinheiro? Escolha um jogador, agora. Messi. Paulo Anderson, se tivesse dinheiro, quem você colocaria no time do Fluminense? Tentando voltar para o mundo real, acho que muitos ririam da contratação que eu poderia propor. Márcio Mossoró, que joga no futebol português. Nosso algoz. Sim. Concorda com a contratação dele? Maluco. Não, realmente não gosto do Mossoró. Acho que teve um momento positivo, mas nada assim que justifique uma contratação para o meio campo. Gosto mais do Wagner, que vem sendo especulado. Fala sobre isso, exatamente. Está muito badalado, a diretoria ainda não confirmou. Você acha, pelo que você sabe, apura nas Laranjeiras, que ele virá? Na verdade, é dado como certo, porque ele chegou a fazer exame médicos, já acertou o contrato com a Unimed. Não sei qual é a casa dos valores que gira o contrato dele, mas é dado como certo nas Laranjeiras. Só falta a parte do contrato com o Fluminense, que é respectivo a menor quantia, o menor montante que ele vai receber. Então, o Wagner, eu acredito que a gente já possa considerar jogador tricolor. Sempre com aquele cuidado de, enquanto não assinou, não é jogador, mas eu acredito que ele realmente vem e vai ser importante. Os 4 rebaixados agora no Brasileiro: Atlético Paranaense, Ceará, Avaí e América Mineiro. Foram os 4 piores do campeonato? Foram, não teve nenhuma surpresa, né? O Atlético Mineiro, em determinados momentos, flertou com a possibilidade de ser rebaixado. O próprio Cruzeiro, como a gente já discutiu aqui, chegou na última rodada numa situação bastante complicada. Mas o América Mineiro deu adeus para o campeonato. Só serviu para atrapalhar a nossa caminhada, mas atrapalhou a caminhada do Corinthians também, só que o Corinthians, como nós já falamos aqui, foi mais regular. E eu acredito que realmente tenham sido os 4 piores times do campeonato. Isso aí não tem como não dizer, porque, além de tudo, é aquilo, não tem camisa. E quando não tem camisa, as coisas ficam mais difíceis. Paulo Anda acompanha o relator nesse fato? Parcialmente sim, mas gostaria de voltar ao assunto anterior. Fui dado como maluco aqui para propor a contratação de Márcio Mossoró. Eu pergunto a vocês. É uma brincadeira, Que jornalista sério, em janeiro de 1995, aprovaria a contratação do veterano Renato Gaúcho pelo Fluminense? Porque pouca gente lembra disso. Quando o Renato veio para o Fluminense, ele era a última alternativa dele para encerrar a carreira. E, no entanto, deu no que deu. Em relação à questão do rebaixamento, pode-se dizer que o Avaí teve um começo razoável, mas depois despencou, teve muita confusão. O América Mineiro demorou a se recuperar. O Ceará... Com o goleiro que o Ceará tinha, isso já era... Goleiros, Os goleiros que o Ceará tinha, isso já era quase previsível. E o outro time que caiu, gente... Patético. Como é que eu... Como que tá aqui o avião Furacão 1? Sim, lembrando, o avião Furacão 1 vai pousar no aeroporto Calil, tá? Ele vai partir daqui do Fluminense em debate e vai pousar no aeroporto Calil. O Atlético Mineiro encerrou o campeonato com um pose de rebaixada, né? Tomando a goleada histórica, humilhante, a maior da história, que sofreu do Cruzeiro, né? E depois de 40 anos sem títulos brasileiros, é de se pensar o que o senhor Calil imagina a respeito do Fluminense não ter um CT. Porque o Atlético tem excelentes instalações, mas título que é bom, tá difícil. Vamos faturar e, na volta, Léo Prazeres para compor a mesa. Até já.